vou me apresentar, porque tem algumas pessoas que não me conhecem, né? Meu nome é Renato Figueiredo, eu sou clínico geral, ultrassonografista, e vim cair na medicina funcional integrativa falo que a gente só muda em dois pontos da vida, no amor e na dor, né? Eu vim cair pela dor. Minha mãe tem Parkinson, e a gente a gente sabe que o Parkinson é uma doença neurodegenerativa, progressiva, não tem cura, e a gente estava vendo minha mãe infelizmente se degenerando, né? Ela não conseguia mais dirigir, não conseguia mais precisava de ajuda para ficar levantado do sofá, etc. A cognição foi diminuindo e eu fui buscar alguma coisa no mundo que pudesse ajudar minha mãe. Encontrei a medicina funcional integrativa, só que eu não sei se alguém já teve experiência com médico como eu era, né? A gente tem muito medo de dar vitamina, de... Já passei por isso. A gente tem muito medo da vitamina, mas não tem medo de prescrever ansiolítico ou antidepressivo. Né? A gente tem medo de hormônio, mas não tem medo de passar anticoncepcional. Então tinha muito medo. Então eu fui me tratar primeiro, porque pensei, poxa, que a gente aprendia e isso era falado, né? E a gente se você fosse tomar vitamina ou algum hormônio, você ia ter câncer, né? Então falei, não vou deixar minha mãe ter câncer. Eu vou me tratar primeiro. Se isso daí for verdade, e realmente me dei muito bem, me fez muito bem, eu emagreci muito, eu sou diabético, era diabético desde os 14 anos, e como todo bom médico, depressivo, né? Não, e hoje, graças a Deus, eu não dependo mais de nenhuma medicação e estou funcional e tranquilo. E aí fui estudar, levei minha mãe para se tratar e há uns 7 anos eu assumi o tratamento da minha mãe. Hoje minha mãe é totalmente funcional, né? E aí acabou que é impossível você fazer outro tipo de medicina. É impossível você voltar para o que você era, né? Quando você assim como os pacientes, né, doutor Renato? Assim como os pacientes não querem procurar mais a medicina convencional. Mas assim, eu nunca falo assim, eu não sou excludente. Eu acredito que a medicina convencional tem o seu papel e a medicina funcional integrativa tem o seu papel. Elas não vieram uma para excluir a outra, mas sim para somar. A medicina tradicional, ela busca muito o tratamento, o diagnóstico de doenças em uma população geral. Então, isso é para todo mundo, né? Então, eles fazem protocolos, te colocam dentro de números, né? Então, você acaba virando um número. Então, a sensação de muitas pessoas, quando a gente vai no médico, depois levando os exames, é que você não precisava estar lá, né? Que ele só vai olhando o exame e vai, tá dentro, o colesterol tá dentro, tá fora, o colesterol tá alto, diabetes tá baixo, tá alto. Então, sensação que você não precisava estar lá. Mas tem o seu papel, isso. E a medicina funcional integrativa procura entender a individualidade da pessoa, entender que cada indivíduo é único, é um ser único com seu DNA, com com seu ambiente, com seus desejos, com seus traumas, né? Com a sua microbiota, e por isso a gente acaba vendo esse indivíduo e avaliando ele de uma forma diferenciada e única, né? Então, isso agrega muito para que a gente possa, cada pessoa ter um tratamento diferente e adequado para aquela pessoa. Exatamente, doutor Renato. Desculpa te interromper, mas agora eu lembrei que na época que eu te procurei, assim, por um acaso também, por um acaso não, né? Por uma providência, eu falo que foi por uma providência de Deus. E eu estava muito insatisfeita com o tratamento que eu estava começando, eu acho que eu até comentei contigo. E eu lembro que eu cheguei no consultório do profissional que estava me atendendo e eu fiz uma queixa sobre um sintoma que eu estava sentindo, né, com relação a uma medicação que eu estava usando. E a resposta foi que todos os pacientes usavam aquela medicação e não tinha nenhum problema. Então, ali eu me senti assim, dentro de um pacote, que eu tinha que ser igual a todo mundo, que eu não tinha as minhas particularidades, né, que eu tinha um organismo
que teria que responder como o organismo de todas as pessoas respondiam. E quando eu caí ali no seu consultório, que eu ouvi você falar isso que você está falando agora, e a forma que você me consultou, né, as perguntas que você me fez, o tempo que você levou para me atender ali, a dedicação, o acolhimento, fez toda a diferença. Então, assim, eu saí dali, assim, extasiada, assim, de felicidade, de saber que eu podia contar com alguém que me tratava de forma diferente, que tinha todo um estudo, né, para entender o meu caso. Fico honrado. E é muito fácil, volto a falar, é muito fácil ficar conversando com você. É um prazer sempre. Então, mas essa visão eu acho que é importante. Eu acho que é uma visão que a gente vai buscar, eu acho que você busca né, quando você está tratando a parte psicológica, Sim, exatamente. tentar diferenciar, especificar cada detalhe dessa pessoa para que você consiga achar os pontos nevrálgicos para que haja resolução do caso, né? Considerando a Isso é história do importante. paciente, né, doutor Renato? É, Cada paciente tem uma história, cada paciente vive uma realidade, vive dentro de um contexto, tem as suas dificuldades, as suas fragilidades. Tem uma série de questões que são muito subjetivas que a gente precisa considerar, assim, né, quando nós olhamos, como nós atendemos o paciente. E é exatamente isso que eu observei e senti no seu atendimento. Eu achei você fico muito honrado. parecido com o psicólogo. Então, é o que eu acredito, né? Na verdade, assim, a medicina integrativa tem essa visão, e eu acabei acreditando que a gente tem 6 pilares para a gente acabar fazendo uma saúde, né? Que é o nosso objetivo. O que é o objetivo de todo mundo? É ser funcional, tanto emocionalmente quanto fisicamente, né? Quer dizer, não importa a idade, eu poder fazer tudo, realizar tudo, ter uma cabeça boa e uma estrutura emocional para realizá-la, né? Tá um corpo saudável, competente, né? Que possa me proporcionar eu fazer o que eu quiser sem limitações e, óbvio, a gente tentar ficar nunca doente, né? Então, a medicina funcional vem encontro isso e eu sempre acredito, desde que comecei a estudar, eu separei isso em 6 pilares, que é a alimentação e digestão, o sono, o exercício físico, o ambiente, a mente, onde você entra para me Sim, ajudar, e a religiosidade. Eu estava até conversando hoje com um paciente e ele falou, poxa, mas religiosidade não é religião, podia ser outra coisa. Eu falei, não, é religiosidade mesmo. É diferente de religião. Religião é o caminho que você escolhe para chegar em algo que você acredita, uma energia, Deus, seja lá qual seja o nome. É o método que você usa. A religiosidade seria o caminho que você vai. É a busca de evolução, a busca de um crescimento, a busca de algo maior, né? Isso é importante para nos impulsionar, né? E esses 6 passos, se você utilizar na tua vida diária, eu falo para você, seu marido, para o namorado, para o filho, muda a vida. Medicina integrativa tem muito mais a ver do que mudança de hábitos de vida do que as suplementações. É onde é o ponto-chave, essa mudança de alimentação, exercício, etc. E, lógico, a gente vem suplementando por quê? Nós somos unidades bioquímicas. Você acabou de falar assim, o córtex, a gente tem lá a produção de cortisol, né, etc. É isso. Nós somos um amaranhado de reações bioquímicas. E para isso a gente precisa de substrato, né? Então, por exemplo, a gente sabe que episódios de depressão estão ligados às vezes com déficit de vitamina B12, deficiências hormonais, né? Então, a gente sabe que quando a gente não tem alguma substância, aquele metabolismo não vai funcionar adequadamente e a gente vai ter algum déficit, né? e principalmente falando em mulheres, né, doutor Renato, que tem as alterações, né,
as mudanças aí hormonais, né, as influências, né, questões hormonais, tanto na vida, na adolescência, no período produtivo, no período também da menopausa e por aí vai, né? Nós estamos sempre sujeitas, né, às influências hormonais, né, constantemente. Exatamente. Quando a gente vai falar de mulheres, eu falo assim, é algo muito especial, né? Primeiro, é um ser que consegue gerar vida, né, dentro. Então, é muito especial. E se a gente leva isso para o lado bioquímico, vem muito de encontro com o que você falou. A gente tem ciclos hormonais, né? A gente tem uma exigência. Quando a gente começa a pensar a parte mais bioquímica e até celular e funcional do teu organismo, a gente vai entendendo a complexidade do corpo feminino. Por exemplo, você tem a menarque, né, que é o início do período fértil da mulher, né, que é imagina o quanto de hormônio é envolvido na preparação daquele útero, daquele corpo, né, e há um ciclo, né, e aí Sim. você tem como substrato disso inúmeros minerais, vitaminas, enzimas que são utilizadas para que esse ciclo ocorra de maneira harmônica e funcional, né? Aí a gente vem para a preparação para uma gestação, aonde a gente, imagina só, a gente acaba tendo uma gestação e acaba não realizando que é um indivíduo que está se formando ali dentro, que precisa de substrato. A mãe precisa estar muito saudável, com todos os seus minerais, vitaminas, as necessidades para suprir essa vida que está surgindo. Muito equilibrado hormonalmente. E a gente tem também a amamentação, né, onde você fornece todo Os nutrientes, uma alimentação né? completa, né? Então, quando você vai pensando nesses nuances da mulher, quão complexo é e tão interessante para quem gosta de fisiologia, de, de medicina, da biologia, é impressionante, é um milagre mesmo, né? Toda esse ciclo, né? E aí a gente tem lá para frente, né, a menopausa e os sintomas e as características que advêm com os déficits hormonais, né? Então, todo esse processo é um processo muito complexo que ocorre na mulher e aonde falhas desse metabolismo levam a um desequilíbrio e aí, às vezes, abre a possibilidade de surgimento de doenças, etc. Como a gente vê lá, se fala bastante de câncer de mama, a endometriose e né, Sintomas, né? queda do libido, dificuldade de emagrecer, é, e etc., né, que a gente tem, que vem acontecendo na vida das mulheres. E que Então, acabam afetando outras áreas também, né, doutor Renato? Como no meu caso, a questão da memória, né? Eu lembro que quando eu te procurei, eu estava assim, apavorada, porque eu estava achando que eu ia ter que até abandonar a minha profissão, porque eu estava com um déficit de memória assim, muito grande e uma sensação assim, de muito mal-estar na cabeça, um cansaço, uma sensação muito estranha. E assim, isso dissipou totalmente, né, depois do tratamento. Então, assim, eu percebo quanta coisa, né, que estão associadas a essa questão desse climatério mesmo, né, esse período que nós enfrentamos. Então, assim, se a gente procura um profissional que só olha determinadas questões, né, isso passa a desapercebido e as consequências vêm, né, acabam se agravando cada vez mais, né. é isso mesmo. Se você pegar os processos patológicos, eles não acontecem de um dia para o outro. As coisas não surgem de uma hora para outra.
um processo de formação de uma diabetes, por exemplo, leva 7 a 10 anos se desenvolvendo, né? E aonde? Se a gente consegue, tendo um olhar mais específico sobre essa pessoa, mais individualizado, às vezes a gente consegue fazer esse diagnóstico precoce e intervir para que a pessoa não fique doente. E a grande maravilha do corpo humano é que quando você desenvolve uma doença ou está prestes a desenvolvê-la, se a gente fornece todo o substrato, se há uma mudança de hábitos de vida, se há um comprometimento, né, em melhora e a gente dá todo o suporte, o corpo melhora, o corpo responde. Então é incrível, é esse relato que você dá mesmo. A gente chega no momento e fala, poxa, não sei o que está acontecendo e de repente só de fornecer o que o corpo precisa, e lógico, com as mudanças de hábito de vida, né, as coisas começam a melhorar bem. Todo esse movimento que a pessoa já faz, né, em prol de si mesma, né, já faz diferença, porque, como eu disse, né, o cérebro, ele tem essa função de resolução de problemas, né? E se a pessoa leva isso a sério e busca um tratamento e tem satisfação no tratamento, porque isso é importante também, né, ver resultado, porque às vezes tem alguns tratamentos que eles são muito invasivos, né, muito complexos, e que acaba gerando mais sofrimento ainda, né, do que proporcionando uma melhora assim, para o paciente a curto prazo, né? O que a gente tem que entender, eu acho que é muito importante, principalmente nas mulheres, que como a gente tem essa complexidade de variação hormonal, e a gente tem lá o período menstrual, a gente tem, às vezes, perdas importantes, né? Imagina só, essa variação hormonal é tão complexa que se a gente começar a ter algumas alterações recorrentes nessas variações, algumas doenças começam a surgir, né? Sim. E essa manutenção e essa visão de prevenção, de manutenção do funcionamento é o que vai fazer a diferença no final sobre todo um aspecto social, físico, e até pessoal, né? Que a gente vê. Por exemplo, a gente tem em lá. todas as áreas da vida, né? Reflete, acaba refletindo em tudo. Quando a gente tem, por exemplo, algumas alterações a nível do ciclo progesterona e estrogênio, que a gente chama de uma predominância estrogênica ou estrônica, né? Onde a pessoa acaba tendo um pouquinho mais de preponderância de formação de estrona. Então, aí abre uma porta para a formação de miomas, a própria endometriose, alterações de mama, nódulos, etc., né? Então, se a gente consegue, a própria TPM pode ser exacerbada por esses fatores, né? Então, se a gente consegue organizar isso daí e fazer uma manutenção, poxa, a qualidade de vida da pessoa e, o mais importante, o surgimento de doenças, e até mesmo quando há doença, a gente consegue uma regressão muito boa, né? Sim. Então, esse olhar para a saúde é algo, não sei, você podia me falar, Regina, eu acho que você tem mais experiência. Por que as pessoas não dão tanta atenção para a saúde delas? Um autoabandono, né? Você vê a gente, às vezes, preocupado com uma casa, um carro, com um trabalho, mas o cerne de tudo somos nós. Aquele ser humano saudável, às que é o que produz. Gastam muito, né, doutor Renato? Eu vejo assim, muitas pessoas que gastam muito com estética, por exemplo, né, assim, com procedimentos caríssimos, e não se preocupam com a saúde em si, né? Tanto a saúde física e às vezes até procedimentos que podem causar
comprometimento, né, da saúde, mas as pessoas, elas são bem inconsequentes, né, em relação a isso, porque querem, às vezes, ter uma aparência bonita, mas não se preocupa com a saúde em si, né, tanto mental como física. Eu acabo falando, acho que você já ouviu falar, né? Toda vez a gente é igual, nós somos natureza, e as coisas são todas, a gente esquece que a gente é natureza, né? Então, para que você floresça, né, fique bonito, floresça, você tem que primeiro, né, para que você plante um lugar, tudo você primeiro tem que limpar, você tem que adubar, você tem que Todo um plantar, processo, né? Tem todo um regar, processo. exato, e aí floresce aquela flor linda, né? E é isso, todo esse processo, né? E aí a gente vê que muitas das vezes, quando a gente vai falar, e eu passei por isso também, quando a gente vai falar de alimentação, digestão, exercício, sono, ambiente, mente e religiosidade, principalmente a alimentação, você vê que as pessoas ficam um pouco apreensivas, né? Então, quando Envolve você vai falar assim, mudanças, né? poxa, essas mudanças, por exemplo, quando você vai falar assim, olha, o leite não é uma coisa legal. Puxa, mas eu vou tirar o meu leite, né? Ou, pô, a gente tem que tirar, sei lá, a margarina, né? Mudança de hábito Os é uma coisa óleos, que gera, impacta muito, né? isso, são inflamatórios, né? E alteram o teu metabolismo. E aí a pessoa às vezes fala, poxa, eu tive uma discussão com um paciente esses dias sobre Coca Zero. Ele gostava tanto de Coca Zero, gostava tanto de Coca Zero, que ela não queria tirar Coca Zero. Então a gente ficou aqui mais de uma hora debatendo sobre Coca Zero, né? É, então e isso impacta diretamente, né? A gente tem que entender o que a gente come, vai fazer uma mudança na nossa bioquímica, vai fazer uma mudança na nossa microbiota. A gente sabe muito bem hoje do eixo intestino-cérebro, onde Sim, alterações exatamente. intestinais levam a alterações neurológicas, né, desde desenvolvimento de ansiedade, depressões, distúrbios de déficit de atenção e hiperatividade, né, e também doenças neurodegenerativas, onde a gente tem piora, né, desse quadro. Então, o alimentar se alimentar adequadamente é importantíssimo. Se me permitir contar um caso de uma paciente minha, Ótimo, mulher, fica à vontade. nova, ela, ela trabalhava numa empresa familiar. E às vezes a família pode ser um pouco cruel, né? E ela, e ela não rendia. Ela não rendia como as outras pessoas. E ela já tinha ido psiquiatra, estava tomando remédio antidepressivo, etc. Mas aí ficavam até com palavras de pejorativas para ela, etc., né? Ou seja, Por ela não o conseguir ambiente render. de trabalho estava sendo nocivo, né? Porque ainda envolvia a Exatamente. família, né? E ela veio sem querer para mim, né? Porque ela queria ir num psiquiatra, não estava dando certo com remédio, e acabaram indicando ela para mim. E ela achou até que eu era psiquiatra na primeira vez que veio, né? E a gente Sim. conversou, tal, pedimos um exame. O dela era simplesmente um déficit de ferro, por causa do período menstrual, ela não se alimentava direito, a gente conversou muito bem sobre alimentação, e a gente repôs o ferro nela, a menina mudou, cabelo melhorou, pele melhorou, Como aquele ela paciente nosso, né, ficou... que estava com problema de déficit de fósforo, né? Lembra que ele tinha taquicardia? Sim. Ah, sim. Uhum. O nosso paciente Isso. ele teve uma melhora muito boa, né? Tinha Muito. síndrome de Nossa, melhorou pânico, né? muito, muito. Reduziu as crises que ele tinha, né? As crises de pânico muito intensas. E ele tinha muita elevação da pressão, né? Não era só taquicardia, ele tinha uma elevação da pressão, assim, a níveis de risco mesmo, né? Que o cardiologista dele já não sabia mais o que fazer. Estava com muita medicação e não modificava, né, o quadro. E foi só corrigir o fósforo
ele conseguiu estabilizar a pressão arterial dele. Exato. E quando a gente fala de mulheres, a gente tem que lembrar desses déficits, né? Então, a mulher não tem, às vezes, uma boa absorção de ferro, né? Até por hábitos alimentares, e eu vou deixar uma dica, não usem omeprazol por longos períodos, ele atrapalha Olha, bastante, eu tá? vivo alertando, eu vejo tanta gente tomando esse omeprazol, eu vivo alertando sobre os riscos. E os prazóis, né, os outros, né, Uhum. pantoprazol, etc, né, a gente tem que tomar cuidado, porque você pensar o teu intestino, não é só onde você faz a digestão, é onde você tem uma proteção também. O teu estômago, estando bem ácido, ele protege contra a entrada de bactérias patogênicas, né, e fungos, etc, que vão colonizar o teu intestino, e vão alterar todo o seu corpo, e vão alterar o teu cérebro, e pessoas, a gente vê mulheres, né, muito com doenças tiroidianas, fibromialgia, até, vamos lá, celulite, tá? É tudo fruto de um processo inflamatório, aonde o processo alimentar, a poluição, né, que a gente tem, metais pesados, estresse, tudo Uhum. Nossa, acaba essa alterando. Mas questão o dos metais intestino, pesados mesmo é uma coisa que a gente ouve se falar muito pouco, né? é, Muito pouco mesmo. Eu sabia, porque eu sou curiosa, né, assim, para estudar de forma geral mesmo assim. E eu conheci um médico, doutor Juarez Calegaro, que ele esqueci a especialização, e ele escreveu um livro, né? Viva Feliz, alguma coisa assim. E ele fala muito sobre isso, né? Sobre os riscos, né? Dos metais pesados. E aí eu constatei quando eu fiz o exame lá do Oligoscan, né? Que eu fiz lá no teu consultório, que eu fiquei super assustada. E fico pensando assim, quantas pessoas não têm essas informações, não sabem, né? Dos riscos que possuem e acabam tendo prejuízos assim, às vezes irreversíveis, né? Como o caso de pessoas que morrem mesmo, né? Que não tem mal súbito aí e acaba perdendo a vida. né? E a gente, metais pesados, levando para o lado das mulheres, a gente tem que lembrar assim, então, elas estão sempre expostas a isso. Maquiagens, a gente tem metais pesados, desodorante, a gente tem metais pesados, né? Que é o alumínio, Tintura de é, cabelo. pintura de cabelo, exatamente. Então, você está com um corpo que consegue depurar isso, quer dizer, um corpo funcional, adequado, é importantíssimo, né? E outra ponto que eu lembrei agora também é o uso de anticoncepcionais, né? Que é muito controverso, que eu falo assim, ninguém tem medo de tomar anticoncepcional, mas você vai dar, às vezes, uma progesterona básica, igual do seu corpo, a pessoa fica com medo. Então, a gente vê com uma certa frequência alguns relatos de mulheres que usando os anticoncepcionais, muda pele, cabelo, unha, libido, E dificuldade quantos de anos, né, essas emagrecer. mulheres às vezes ficam fazendo uso do mesmo anticoncepcional, né? É, e qual que é o problema deles? O grande problema deles é o seguinte, é que eles são é, hormônios não, não idênticos ao seu corpo. Então, eles agem no teu organismo, se ligando a receptores e fazendo efeitos muito mais potentes, muitas vezes, que os seus próprios hormônios fariam, inibindo o funcionamento de um eixo complexo, que a gente estava falando agora há pouco, desse ciclo que a mulher tem, né, de variações hormonais, etc. E a gente tem que lembrar, quando a gente põe uma substância que teu corpo não reconhece, a gente acaba tendo um pensamento linear. Se eu dou uma substância, ele vai fazer uma reação A. Mas não é assim no corpo. Quando eu dou uma substância, ela vai se ligar num determinado receptor e vai fazer uma reação. Mas ela Uhum. vai fazer outras reações também, né, dentro do seu corpo, ativando outros receptores, deixando mais sensíveis outros, bloqueando os outros. E é uma cadeia gigantesca que ninguém ainda sabe responder direito
tudo que acontece dentro do corpo humano quando você põe uma substância ligando a um receptor do teu corpo. Então, é algo que muda todo um ambiente metabólico, permitindo, muitas vezes, o desenvolvimento de sintomas muito desagradáveis para as mulheres, né? A gente tem até casos de ansiedade, depressão, tudo com utilização de anticoncepcionais, né? Isso sem falar, né, na pílula do dia seguinte, que as pessoas estão tomando assim, a rodo, né? É, né? Isso daí é algo que a gente tem que se... Eu falo que mudar todos os seus paradigmas, você mudar hábitos, acaba que você acaba se respeitando mais. Você não se permite mais sair de algumas situações. O que eu falo? Acho que uma coisa leva a outra, né, doutor Renato? Acho que uma coisa leva a outra, né? Quando a gente se valoriza, a gente tem mais facilidade para fazer essas mudanças de hábitos, porque a gente quer ter uma qualidade de vida e queremos viver muitos anos. E para viver muitos anos tem que valer a pena, né? Porque não adianta viver muitos anos, mas viver doente, né? Acumulando doenças, ficando com algumas limitações, né? E quando a pessoa faz, né? Tem essa consciência e começa essas mudanças de hábitos, os resultados acontecem, né? Então, assim, uma coisa está muito relacionada à outra. Parece tão simples, né? E muitas vezes as pessoas resistem, né? Por conta de, às vezes, prazeres momentâneos, né? Assim, querer gozar a vida no presente, né? A questão da alimentação, de questão de hábitos, por exemplo, de alguns vícios, né? Uso de cigarro, de bebida alcoólica em excesso, uma série de escolhas, né? Que as pessoas vão fazendo inconsequentemente, né? E a gente tem, voltando, puxando para o gancho das mulheres, né? Mulheres que usam anticoncepcionais e fumam, né? Tem maior risco de tromboembolismo, né? Sim. Então a gente sabe que voltando a falar, um hormônio heterogêneo não vai fazer uma única ação. Ele pode aumentar a tua cascata de coagulação e deixar mais predisposta a formar trombos, etc., né? Então, por isso eu acho que a grande beleza da medicina funcional integrativa é o seguinte: seja simples, faça mudanças de hábitos diários, não é nada mudar radical, porque quem muda radical não muda para sempre. E que você vai tendo ganhos progressivos e a tua vida vai mudando. Chega uma hora que você não quer nem mais voltar para o cigarro, para a bebida, para nada, porque você está tão bem, que... Os benefícios, né, superam a vontade, né? É isso aí. E outra, eu acho que um ponto importante quando a gente fala de mulheres, né, eu acho que as mulheres, mães, né, principalmente, e algumas filhas, elas são os sustentáculos da casa, né? Eu acho que quando a gente muda, uma mulher muda, a mãe muda esses hábitos, ela não está fazendo só para ela está mudando a vida de uma família inteira, né? Às vezes do marido, e às dos vezes filhos. De uma geração, né? Às vezes de uma geração até de outra geração, porque as mudanças que a gente promove nessa geração, ela pode repercutir tanto positivamente, né, dependendo da mudança, da escolha, quanto negativamente, né? Eu falo que um ato de amor que a gente esquece, que é tão simples, é ensinar a comer. Os seus filhos, você ensinar a comer uma alimentação decente, uma alimentação saudável, é um ato de amor, né? Sim, você está beneficiando ele. É um ato ele, de amor, seus de netos, valorização, né? Exatamente. É isso aí. E lembrando, né? Nada muda mais a pessoa do que o exemplo. Então, por isso que quando existe uma família envolvida, alguma coisa, sempre gosto que o marido venha,
Gosto de conversar com os filhos que vêm, porque quando a gente consegue um engajamento familiar, tudo muda, tudo vai melhor. Com As certeza. coisas. E a Eu mulher vejo tem esse muitas poder, pessoas que né? sofrem com isso. Eu vejo muitas pessoas que sofrem com isso, porque às vezes a pessoa se propõe a mudar, mas a família não concorda e a pessoa às vezes recebe assim até alguma retaliação, sabe? Assim, ela fica como se ela fosse muito impositora, entende? As pessoas reclamam, questionam e às vezes fazem até bullying, né? A gente observa assim que às vezes fazem até bullying quando a pessoa está buscando uma mudança para melhor e os demais familiares não correspondem a isso, né? E é bem importante isso que você está falando, doutor Renato, de levar a família para o consultório, né? Porque aí faz uma psicoeducação, né? Faz toda a diferença. É a unidade, né? E a mulher tem esse poder, né? Ela tem o poder ela como é que é? Tinha um filme que falava muito engraçado, que o pai falava assim, eu sou o cabeça da família. Aí a mulher cutucava e falava, mas eu sou o pescoço, eu viro a cabeça para onde eu quero, É o que né? comando, né? É o que comanda a Ele cabeça. comanda. Então, mas tem essa, e eu acho muito importante, e eu vejo muito no consultório, quando as mulheres vêm, aderem, elas conseguem mudar a família inteira. É muito interessante isso. É porque a Então, mulher geralmente faz a compra no supermercado, a mulher que prepara a comida, né? Então ela acaba inserindo essas mudanças de uma forma mais aceitável, né? Dentro do ambiente familiar, né? Dentro da casa. é, é muito importante mesmo. E então, você tem mais alguma dúvida sobre algum aspecto importante que a gente poderia Se alguém estar. queira fazer alguma pergunta, né? A gente pode abrir para uma pergunta. Eu não sei como que está o nosso tempo aqui, porque eu não observei o Eu acho horário que exato que eu entrei, né? Porque o Instagram fechou, acho que 60 minutos ele encerra, né, a live. é, Mas eu acho que quero a gente já está aproveitar, chegando. Né? acho que nós estamos chegando. Eu quero agradecer, assim, imensamente, né, a participação de todos, né, todas as pessoas. Eu vi que a nossa live teve bastante acesso, né, muitas pessoas aqui conosco, e eu sei que muitas pessoas irão acessar, né, posteriormente também. Gratidão a todos aí que estão nos acompanhando. Espero que vocês tenham gostado e que vocês também levem a sério, né, essas informações que o Dr. Renato trouxe. Procurem conhecê-lo mais. E se você quiser também deixar seu contato, o doutor Renato aqui fica bem à vontade, tá? E agradecer imensamente a sua explanação, a sua participação, a sua disposição de estar aqui conosco, compartilhando o seu conhecimento. E assim, o que você trouxe aqui, eu vejo como só assim uma pontinha do iceberg daquilo que você oferece no seu consultório, né? Então, essa aqui foi só uma degustação, digamos, né? Para quem está com alguma dificuldade aí, com algum problema de saúde, eu vi que no início aqui, um paciente seu colocou que você é o melhor médico do Né? mundo. E eu assino embaixo, Gentileza, assino embaixo. gentileza. Então, realmente, assim, quem quer ter, né, uma mudança significativa, quer ter qualidade de vida, pode contar com o doutor Renato, que ele é o especialista dessa área e atende com toda a atenção, dessa forma individualizada, né? E se preocupa. Além do mais, eu acho que você tem uma característica, doutor Renato, que é muito raro a gente encontrar nos pacientes, que eu não sei como que você consegue com tantos pacientes que você tem, nos médicos, né, nos profissionais, que é ser acessível. A gente percebe, assim, uma distância muito grande entre o médico e o paciente, e até mesmo nós profissionais, né, de outras áreas, que às vezes a gente tenta se aproximar para trocar informações, para compartilhar, para encaminhar paciente, e a gente encontra muita resistência. Se eu te falar que uma vez eu tentei conversar com um profissional e ele me deixou 1h45 esperando, ele não Nossa, apareceu. Então, assim, eu admiro muito essa característica que você tem, que eu acho que é louvável, e eu gostaria que fosse, assim, uma referência, né? Que seja uma referência para outros profissionais, porque nós somos seres humanos tanto quanto os outros, né? Eu acho que não existe essa coisa da gente se distanciar, da gente ficar num patamar de superioridade, porque nós precisamos dos nossos pacientes, assim como eles precisam da gente também, né?
É, eu fico muito gentil e você pode ter certeza que a recíproca é verdadeira, né? Não é à toa que a gente sempre fica aqui trocando muita informação e conhecimento, né? Sim, é muito bom conversar com alguém que pensa como a gente, né? Que tem os mesmos princípios, os mesmos valores. Quando você fala dessa coisa da espiritualidade, né? É muito bom a gente poder trocar isso, porque às vezes isso não é falado nos consultórios, né? Não tem muita permissão, muito espaço, né? Para essas discussões, para esses assuntos, para essas conversas. Então, assim, E espero que a gente isso não consiga, é, né, manter isso essa são relação. fatos, né? Isso daí são fatos estudados. Até apresento, quando por alguns pacientes, mostro os trabalhos, né, de que a espiritualidade muda a vida, muda a pressão arterial, Nós somos muda seres o integrais, risco de né? Então depressão, não tem como cortisol, fugir. etc. Uhum. E hoje eu estava até pensando, doutor Renato, eu nunca esqueço de uma das primeiras aulas que eu tive na faculdade, que o professor falou assim, eu acho que era uma professora, falou que nós somos seres biopsico, socioambiental, e aí eu pensei assim, eu vou acrescentar espiritual, eu escrevi no meu caderno, tá? Naquela época não se falava muito nisso, né? A espiritualidade era uma coisa assim totalmente dissociada, né? E hoje a gente ouve isso com muita frequência, né? Existem trabalhos lindos assim de profissionais que estão trabalhando essa questão da espiritualidade, né? Então muito bacana, isso é um crescimento, né? Uma conquista muito bacana, porque não tem como dissociar o ser humano, né? Nós somos seres integrais mesmo, E somos mente, muito corpo, complexos, somos muito sim, complexos para a gente acaba buscando, e a gente vê muito na internet, toma um magnésio que vai mudar a tua vida, toma um ômega 3 que isso vai, toma cúrcuma, usa testosterona. Na realidade, eu tenho até muita dificuldade de fazer isso aí, porque nós somos indivíduos muito complexos. Não sim. existe uma substância ou duas que vão mudar a sua vida. Existe, sim, mudanças de hábitos em vários aspectos que vão fazer uma mudança completa no seu corpo, na sua vida, e aí sim você vai conseguir a saúde que você quer, a A melhora que você quer, o qualidade de desenvolvimento que você vida, quer. né? E mesmo porque os ativos não são para todo mundo. Não tem gente que precisa de magnésio, tem gente que não precisa de ômega. Então, não é para todo mundo, não é tudo para todo mundo. Então, quando a gente tem essa visão que o mais importante é a mudança de hábito de vida, e são esses 6 pilares: alimentação e digestão, exercício físico, sono adequado, ambiente adequado, mente positiva, tranquila, né? E Relacionamento. religiosidade, isso Uhum. muda. Acho que eu já falei até demais, né? Não, com certeza. Não, está muito bom. Eu gostaria de ficar aqui mais tempo. Agora, até fiquei pensando sobre a questão da automedicação, né? Como é comum a gente ver as pessoas receitando medicamento, né? Às vezes percebemos resistência quando o médico receita, mas o que o vizinho receita, né? Parece que é mais fácil, é mais acessível, né? É, então, eu acho que eu acho que se fica um recado, faça mudança de vida, vai pelo simples, né? Exercício diário todo dia. Eu até falo com meus pacientes, faz qualquer coisa, faz o tempo que você quiser, mas faz todo dia. Procura uma Regularidade, né? alimentação Super mais importante, né? A natural, questão da regularidade. sem, sem, é, sem procurar tirar o máximo que a gente tem de aditivos, conservantes, né? O máximo que a gente puder comer de forma mais natural é melhor, né? Água é essencial, né? É E aí a simples, né, gente doutor Renato? É o simples, né? é o Tudo simples, simples, é tudo que a gente tem acesso de uma forma muito fácil, né? Muito tranquila. É as coisas básicas, né? Que as pessoas vão deixando em segundo plano e aderindo estilos de vida, alimentações alguns tipos de alimentação, né? Que é altamente prejudicial, né? Fast é, food, essas coisas, né? Que tem conservantes. Eu achei tão interessante uma moça que passou no Globo Rural falando sobre os doces, né? Que ela fabrica. Ela falando que ela não coloca corantes e nem conservantes, porque ela não gostaria que os filhos dela comessem essas coisas, né? Então, acho que é uma consciência, né, que as pessoas precisam ter, né? De é, que a gente não pode fazer para os outros aquilo que a gente não quer para a gente também, né? Para nossa família. Mas é muito legal. exato.
Muito bom, doutor Renato. Espero que a gente tenha outras oportunidades aí para a gente conversar mais, falar mais sobre talvez outros assuntos. E eu até pensei no Dia do Homem, né? Porque os homens sempre sentem assim, né? Menos prestigiados, né? E a gente pode, de repente, ter uma conversa sobre homens. Inclusive, teve alguns pacientes seus aqui que são do sexo masculino e que teceram bastante elogios aqui. Inclusive, alguns que eu indiquei para você, tá? Tem Fico bastante. honrado, fico grato pela gentileza. Eu não sei E se você está conseguindo ler, né, não, as mensagens. não tô, não Eu não tô. estou te vendo, mas eu estou lendo. Uma pena que eu não consegui te ver, mas o importante é que nós conseguimos interagir por aqui e passar essas informações. A gente agradece a todo mundo, agradece a você, Regina, pela tua sempre pela tua presença maravilhosa, pela tua Eu que iluminação que você traz sempre, que é muito bom, né, tá conversando sempre contigo, aprendo muito. E a eu que todos que aprendo participaram, a contigo. gente Eu falei, agradece. falei para o meu marido que eu quero levar um gravador, assim, deixar o celular gravando da próxima vez, porque você fala, usa tantos termos técnicos, explica tão bem que eu não consigo lembrar de tudo. Muita informação bacana. É muito bom para mim também, assim, quando a gente se encontra, é um momento assim de alegria e de muito aprendizado mesmo. Eu concordo Exato. contigo, é muito bom. Valeu. Muito obrigada, então, doutor Renato. Obrigada a todos que estão aqui conosco. Agora nós temos que gravar a live, né, doutor Renato? Eu A hora que não sei nada de a hora que tecnologia. encerra, a hora que encerra, parece que tem uma opção de gravar, porque muitas pessoas pediram para a gente gravar. Acho que a hora que nós encerrarmos, aí aparece a opção de gravar, certo? Mas muito obrigada, doutor Renato, Obrigadão. obrigada a todos mais uma vez. E vamos aí, continuando o nosso trabalho, atendendo os nossos pacientes. Inclusive, eu tenho um atendimento agora. Tenho um atendimento daqui a pouquinho. Então, Tudo de bom. tá bom. Um grande abraço, obrigado a todos.